Gente querida! Ei, chegando aqui para nossa live de hoje, como sempre, às terças-feiras, às 19 horas do horário do Brasil, 6 horas do horário aqui de Nova York. Estamos iniciando a nossa live e obrigada, Gisele, que já está aí, Salete, Márcia, queridas, Cássia, querida, brigadão, tá aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar novamente com vocês, né? Porque esse programa, essa série de lives só faz sentido porque há vocês que estão aqui, ou tem vocês que estão aqui conosco hoje e em todas as lives. O Instagram tá avisando aí que já estamos. Olá, Marcos, chegando. Olá, Marcos, bem-vindo. Nossa live de hoje está show. Gente, hoje eu vou dar umas dicas assim que é crucial para quem está não tão confiante para tomar decisões. Nem sempre a gente está com aquele, vamos colocar, aquele ânimo, né? Vamos dizer, aquela ideia fresca ou positiva para tomar uma determinada decisão. E a gente sabe que decisões, gente, não são tão simples como a gente possa pensar que sejam, porque o reflexo que tem no futuro pode ser muitas vezes avassalador. Às vezes, quando a gente toma uma decisão, se a gente não pondera certos aspectos, a gente acaba comprometendo algumas coisas para o futuro, né? Ou no futuro. Então, hoje, na nossa série de lives, nós vamos de séries sobre... Desculpa, gente, eu tenho que mudar só um pouquinho aqui. Ok. Tá bem aí, né? Nós vamos falar do uso inteligente das nossas capacidades cerebrais nas tomadas de decisões, mas a nossa live 4 hoje é sobre... Se você não está confiante quanto a tomar uma decisão, o que você precisa ponderar, o que você precisa avaliar, mas acima de tudo com o uso inteligente das suas capacidades cerebrais. Bom, como nós vimos, vamos iniciar aqui, eu acho que daqui a pouco o Instagram começa, né, já chamar o pessoal aí, enfim, vamos indo, vamos que vamos, né? Como nós vimos nas nossas lives anteriores, tomar uma decisão pode requerer muito mais das nossas habilidades cerebrais do que aquelas que nós utilizamos no dia a dia simplesmente para fazer coisas. Então, essa necessidade de uso de maior capacidade da inteligência cerebral, ela realmente requer quando nós precisamos sair da caixa para ver ângulos diferentes. E o que acontece é que, se nós pensarmos assim, tomar uma decisão pode nos levar a caminhos que nós vamos usufruir de harmonia, felicidade e prazer e bem-estar ao longo da nossa jornada de vida, ótimo! Mas nós temos que pensar que, por exemplo, uma tomada de decisão pode ser comparada com um carro que você vai dirigir numa determinada direção. Ou seja, você sai de um determinado lugar para chegar em outro lugar. Você precisa ter exatamente claro aonde você vai chegar. Isso não é só... A gente trabalha muito em relação a goals, metas, mas até mesmo para decidir uma meta, você precisa ter claro alguns passos para se tomar também a decisão. Não é somente para criar um goal. Então, pensando dessa forma, nós podemos ter metas e ter goals, como nós temos que ter, né?
mas a tomada de decisão, até mesmo para definir essas metas, ela tem que ser ponderada alguns aspectos. E esses aspectos são alguns passos que nós vamos trabalhar hoje. Porque lembre-se, se o carro que você vai dirigir para chegar aonde você quer chegar com a sua decisão, não estou falando de meta, estou falando de decisão. E se você está indo reto aqui no seu carro, mas se você der uma pequena desviada no volante, essa pequena desviada pode causar um acidente, pode te levar para uma pirambeira e causar danos irreversíveis. Então, uma coisa que, assim, de antemão, eu já falo, não subestime as pequenas decisões. Porque são as pequenas decisões que podem fazer as grandes diferenças na sua jornada divina. E de vida, eu falei divina, divina, né? Porque a nossa vida é divina, né? Então, tomar as melhores decisões na nossa vida, a gente também requer utilizar nossas inteligências. Eu me refiro a inteligências no plural, porque temos diferentes inteligências. Por exemplo, uma pessoa pode ser inteligentíssima ao tomar uma decisão em relação a valores, a números, a investimentos, tudo que estiver relacionado a questões palpáveis. São decisões que são tomadas com essa parte do cérebro aqui, ó, que é o hemisfério esquerdo superior. Então, essa pessoa ela pode ser inteligentíssima para esse tipo de tomada de decisão. Mas, ao mesmo tempo, ela pode estar também negligenciando decisões que poderão afetar futuramente outros aspectos da vida dela. Entende? O aspecto social, o aspecto afetivo, o aspecto familiar. Então, daí a importância de entender as diferentes inteligências. E aqui eu estou me referindo especificamente ao uso a nível cerebral para desenvolver as diferentes inteligências e chegar àquilo que nós sempre falamos na neurociência, que é a utilização do whole brain. O whole brain significa que nós estaremos utilizando todas as partes, tudo aquilo que tem aqui para ser utilizado. E não apenas com uma dominância cerebral, sem observar outros aspectos dessas decisões. Então, talvez essa pessoa que seja inteligentíssima para tomar decisões em termos de investimentos financeiros, como eu falei, ela pode estar negligenciando a utilização cerebral de forma whole brain, ou seja, o cérebro todo. Volto a frisar aqui que não tem nada de errado, aliás, é o que a gente chama de expert em uma determinada área, quando a pessoa usa com uma determinada dominância aspectos cerebrais. Ela vai se tornar um expert naquilo. Mas voltamos a dizer, o whole brain é importantíssimo que se tenha consciência que ele tem toda essa capacidade. Da mesma forma que você pode dizer assim, o meu coração ele está batendo só a metade. Ele não está batendo a metade, ele bate como um todo, né? Ele bate como um todo. De vez em quando pode dar lá um ataque cardíaco, pode ter uma taquicardia, pode ter... Então, ele está em alguma dissonância. O seu fígado, a mesma coisa. O seu estômago, a mesma coisa. Né? Os seus olhos, a mesma coisa. O seu paladar pode mudar. Então, daí a importância de entender que nós vamos aprender a utilizar o nosso cérebro de uma forma integral. Ou seja, o whole brain. E para isso, então... Novamente, tomar decisões, muitas vezes, que necessita essa chamada para sair da caixa, pode gerar uma tensão
uma tensão mental, pode gerar dor de cabeça, pode gerar dor de estômago. Isso tudo, gente, é sinal que se está saindo da zona de conforto, porque se está mexendo em algo que não estava sendo mexido antes. E essa dança dos neuroquímicos do cérebro, quando se exige algo diferente a ser pensado para se tomar decisões de forma mais efetiva, são sinais de que, ok, se está doendo é porque tem alguma coisa que eu não estou trabalhando de forma adequada. Então, vamos trabalhar de forma adequada, sair da caixa e usar o nosso cérebro de forma mais eficaz e mais efetiva. Então, para isso, hoje nós vamos ver alguns passos, tá? Esses passos poderão facilitar tremendamente quando você for tomar decisões e especialmente quando você não está muito confiante na decisão a ser tomada. Então, esses passos é para que você tenha essas tomadas de decisões mais eficaz e se torne mais feliz, fique mais feliz com ela. Então tá, vamos ver. Eu vou citar alguns passos, segue aí, tá? Se quiser anotar, ó, pega a caneta aí, se quiser comentar, comenta aí, se quiser fazer perguntas enquanto eu estou falando de cada passo, vai fazendo que a gente já vai interagindo e eu vou respondendo aqui, ok? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa, nós falamos antes em goal, né, em inglês, que é goal, meta. E nós falamos que para tomar uma meta, você precisa tomar uma decisão. Então, o que eu vou falar sobre decisão é antes de tomar uma meta, de decidir uma meta. Só que na tomada de decisão, até para essa decisão, você precisa ter muito claro o que você deseja alcançar com a sua decisão. Você precisa saber, claro, se o que você quer é alcançar alguma coisa, é melhorar alguma coisa, é ajudar em alguma coisa, é servir a alguma coisa ou a alguém, é promover alguma coisa, é resolver alguma coisa. Aonde está o foco da sua decisão? Lembrando, goal, meta é outra coisa. Nós estamos falando de decisão. Eu decido a criar uma meta. É uma decisão. A meta vai ser outra coisa. Então, primeiramente, primeira saiba exatamente onde você quer chegar. Identifique assim claramente qual é o objetivo da sua decisão. Qual é o objetivo da sua decisão, certo? Quando eu falo, é interessante que muita gente confunde objetivo e meta. Talvez muitos saibam, talvez muitos não, mas só para clarificar um pouquinho. Objetivo, gente, é a parte prática, é a parte do step by step, é a parte do passo a passo, é a parte do movimento físico em direção àquilo que você quer decidir ou realizar. A meta é a parte abstrata, é aonde você vai chegar, é aquela meta, ela é da parte abstrata. Certo? Objetivos e metas são coisas diferentes. Então, para tomar uma decisão, é importante você saber exatamente os objetivos, ter claro o que a sua decisão vai exigir que você faça. Tá? Porque tomar uma decisão e não fazer esses steps, ou seja, accomplish, como é que fala? Não fazer literalmente, seguir o que precisa ser feito, é uma decisão que pode não valer nada ou lhe levar a nada. Ou a mesmo, como eu falei antes, até mesmo algumas frustrações. Tá bem? Vamos lá? Ok, vamos lá. A número 2. Gente, quando a gente vai tomar uma decisão, primeiro de tudo, você tem que ver quais são as opções que você tem, certo? Veja, por que eu falo isso? Porque tem duas coisas, ó.
tem muita gente que ao tomar uma decisão, ou toma uma decisão precipitada, sem avaliar os passos que nós vimos nas outras lives, né? Sem avaliar a dimensão de impacto, as pessoas, se é longo, a curto, médio, longo prazo, não faz esse tipo de avaliação. Então, é uma coisa, nós temos que fazer essa avaliação e a partir daí, fazendo uma definição de opções que se tem. Outras pessoas muitas vezes não conseguem eliminar opções. Por quê? Olha só que interessante. Às vezes, nós temos tantas opções que acabamos ficando confusos. Isso imagina assim, olha, talvez até ressoe isso com você. Você vai assistir um filme, chega à noite e você fala, ok, vamos fazer uma pipoca, vamos assistir um filme. Aí você pega o controle remoto e fica lá buscando o filme. Você tem a Netflix inteira à sua disposição, tá? E aí você, olha esse filme não, olha esse filme não, olha esse filme não, olha esse filme não. Todos os filmes estão lá à sua disposição e você fica procurando o que assistir. E aí, quando você encontra o filme que você quer assistir, sabe o que acontece? O seu tempo acabou. Você já está cansado, já está com sono, já está a fim de ir para a cama, ou até mesmo você pode assistir o filme, mas você já não usufrui aquele filme com todo o entusiasmo, com toda a alegria ou motivação que você gostaria. Então, nas nossas decisões ocorre a mesma coisa. Ou o cérebro te manda um impulso e você toma uma decisão sem pensar, ou muitas vezes você pode ficar, como a gente fala, a palavra literal na neurociência é ruminando. Isso não. Não, quem sabe isso, não, quem sabe aquilo. Ah, mas talvez aquilo, não sei. Então, fica consumindo energia. E aí também nós precisamos lembrar, gente, que o nosso cérebro, ele precisa de direção novamente. Se você não dá uma direção específica, mesmo para um filme que você vai decidir assistir, você vai gastar o seu tempo, a sua energia, não vai usufruir do filme que você escolheu depois, porque você vai estar cansado. Então, o que acontece? Tomar as decisões, nós precisamos ter claro, ok, hoje nós vamos assistir um filme, o que vai ser? Vai ser comédia? Vai ser drama? Vai ser romance? Quero um romance com determinado ator. Quero um filme épico. Quero um filme, sei lá, tem que definir o que você quer. Porque quando você define isso, lembre-se, o seu cérebro começa a buscar informações daquilo que melhor pode te satisfazer com as referências que ele já tem. Sim, é bem isso mesmo. Sara está dizendo sim, Vani, é verdade. E é bem isso aí mesmo. Então, da mesma forma que a gente fica lá com o controle, busca uma coisa, busca outra, o nosso cérebro ele também fica lá, busca isso, busca aquilo, não é aquilo, não é aquele outro, não é aquele outro. Chega uma hora que você está cansado de tanto clicar aqui e aqui está cansado e você acaba não buscando e nem usufruindo, como eu falei antes. Ok? Essa foi a dica número 2. A dica número 3, gente, olha que interessante. O ser humano tem 2 versões de novo. A Salete dizendo aí que toma decisões por impulso e depois vem o arrependimento. Salete, é isso aí mesmo. Se você não assistiu a nossa live 1 e 2, assista. E a 3 também, essa é a 4ª, tá? Dessa série de tomada de decisões. Assista lá. Para você ver o que é importante avaliar antes de tomar a decisão. Aliás, Salete, importante você estar falando isso, sabe por quê? Porque existe até uma pesquisa interessante, só voltando aqui, existe uma pesquisa muito interessante a nível de neurociência e como a gente satisfaz o nosso cérebro, que a gente pode usar uma outra linguagem também, que é o ego. Só que o ego a gente fala a nível psíquico e cérebro nós estamos falando a neuroquímico, fisiológico, que as duas coisas estão integradas, mas um precisa do outro. Porque nós não somos somente seres
psíquicos, emocionais, espirituais. Nós somos seres físicos, humanos. E nós carregamos toda essa quantidade de química no nosso corpo e especialmente no nosso cérebro. Então eu vou falar aqui, ó, uma pesquisa feita com várias crianças para entender como é que funciona a nível cerebral a tomada de decisão da criança em se satisfazer rapidamente no momento ou esperar para ter uma satisfação mais delongada. Então o experimento foi o seguinte: eles colocaram várias crianças, né, numa sala, e aqui nos Estados Unidos vocês sabem que tem muito aqueles marshmallow, né, que eu não sei como é que fala em português, acho que é Maria Mole, nem sei, acho que é Maria Mole, mas quem lembra da Maria Mole aí, dá um oi. Então, a Maria Mole e marshmallow aqui, né, o marshmallow. E eles colocaram numa sala e os psicólogos ficaram em observação, os neurocientistas ficaram em observação e colocaram lá 3 marshmallows. Todas as crianças eram doidas por marshmallows. E colocaram lá 3 marshmallows no prato. E pediam para a criança: a gente sabe que você gosta muito de marshmallow. Então, você vai entrar nessa sala, você vai ficar 5 minutos olhando para o marshmallow, para o prato de marshmallow. Se você quiser comer, você pode comer os marshmallows na hora ali. Agora, se você quiser esperar passar os 5 minutos, depois você vai ganhar 10 marshmallows. E adivinha? O experimento foi filmado, tudo, né? A criança entra na salinha, olha para aquele prato, olha para os lados. Ai, eu vou comer o marshmallow. Blá, 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 come o marshmallow com toda aquela gana, porque o marshmallow tá ali na frente dele. Ele não pensou no prazer a longo prazo. Ele pensou só no prazer do momento. Ou seja, 5 minutinhos poderia render a ele mais 10 marshmallows, ou Maria Mole. Mas também teve aqueles que olharam para o marshmallow, pensaram: puxa, mais 5 minutos eu posso esperar, né? O que eu vou fazer nesses 5 minutos? Vou pensar o que eu vou fazer com os outros 10 marshmallows. Então, veja, aí deu para diferenciar que o quê? A criança, quando ela tem uma satisfação imediata, né? Quando ela busca aquela satisfação e tem aquela satisfação imediata, a satisfação é muito curta. Agora, quando nós esperamos, refletimos, analisamos, pensamos, meditamos numa determinada decisão a ser tomada, comer ou não comer o marshmallow, nós estamos não só evitando a frustração da satisfação imediata, mas nós estamos dando oportunidade de trabalhar as outras partes do nosso cérebro para voltar a desenvolver aquilo que nós chamamos antes, que é o whole brain, o cérebro integral. E não criar uma cadeia neural reforçando a satisfação imediata e depois vem a frustração porque ficou sem marshmallow para comer para o resto do mês. Então, nas tomadas de decisões, é importante eliminar opções. Ok, se eu vou comer o marshmallow, eu tenho a minha opção do quê? Ou como tudo agora e fico feliz aqui por 3 minutos enquanto eu estou comendo marshmallow, ou eu tenho a opção de refletir de diferentes formas e ver como eu posso ficar feliz por mais tempo. Ou até mesmo repartir meu marshmallow com outras pessoas, com outras crianças, deixá-las felizes. Esse que é o ponto, é essa reflexão para a utilização do cérebro de forma integral. Então, da mesma forma, nós precisamos ter definido o que nós queremos e eliminar opções. Se eu decidir, por exemplo, a criança, se ela decidir aqui agora a esperar 5 minutos para ter 10 marshmallows, ela tem que procurar ficar feliz com ela aqueles 5 minutos.
porque a felicidade dela vai ser estendida depois. Da mesma forma, quando uma pessoa precisa tomar uma decisão, que é o caso aí da Salete, né, Salete? Se você toma uma decisão muito rapidamente, a tendência é se arrepender, porque você não deu tempo de explorar outras informações que você já tem aqui armazenada, que ela pode vir depois. Tá? Vamos para o ponto 3. O ponto 3 fala: não se preocupe em encontrar o melhor, mas sim o mais correto. Normalmente, né, a pessoa fala: não tomei a melhor decisão. Mas se ela tomou a decisão correta, ela vai ficar feliz e em paz com ela mesma. Eu vou dar um exemplo bem curto para vocês que aconteceu comigo outro dia. Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu certifico profissionais para usar a bateria de avaliações de perfil cerebral para desenvolver o Whole Brain, certo? E eu certifico profissionais além de usar essa avaliação com os meus clientes, é claro. E eu tive, faz mais ou menos um mês atrás, uma pessoa que era profissional que mandou um e-mail para mim e falou: Rejane, conheci o teu programa de certificação, fiquei bem interessada e quero me certificar. E aí, eu perguntei para ela: qual é a formação que você tem para a gente ver se você fecha os requirements, né? Todos os pontos para poder se tornar um profissional para usar essa avaliação. E ela me mandou uma lista das qualificações dela. Mas eu comecei, me deu aquela intuição, como a gente fala, né? O guts, né? Follow your guts, como a gente fala nos Estados Unidos aqui. Follow your guts. E fui pesquisar sobre essa pessoa. Porque eu tenho uma responsabilidade grande de quem vai usar essa ferramenta. Porque a palavra de um profissional pode elevar a estima de uma pessoa, como pode derrubar uma pessoa. E eu já soube de casos, até de uma outra cliente, né, não é minha cliente, mas uma pessoa do Rio Grande do Sul, que ela falou que uma pessoa fez, não essa avaliação, mas fez uma outra avaliação e deu um feedback que arrasou ela. Então, em vez de ajudar, acabou prejudicando. E aí eu fui investigar. Bem-vinda, Angélica, companheirona, Kleberson. E aí eu fui investigar e essa pessoa não tinha uma boa reputação no mercado. Então, o que acontece? O que seria bom para mim? Certificar essa profissional? Para mim seria mais um profissional certificado. Mas eu estaria fazendo a coisa correta? A minha decisão iria me trazer, se eu não tivesse optado pela decisão correta, a minha decisão não iria me trazer paz de espírito. Porque o quanto essa profissional poderia prejudicar a vida de outras pessoas. Então, esse é um ponto também extremamente importante para a gente considerar quando vai tomar uma decisão. Nem toda decisão que parece ser o melhor para você pode ser a mais correta, não só para você, mas como ela pode, novamente, impactar vidas no futuro, certo? Dica número 4, gente. Evite pensamentos que gerem emoção negativa. Nós sabemos que toda a cadeia neuronal, ou neural, aí, Ivane, Sara, Thalita também fez uma colocação aí que eu não consegui ver. Mas, olha só, nosso cérebro ele faz uma corrente, é como se fosse um efeito dominó. Cada pensamento, ele gera uma corrente de pensamentos a nível cerebral, certo? É uma cadeia de circuitos de informações que vai gerando informações e mais informações. Cada pensamento pode gerar uma emoção. Se você, por exemplo, vai tomar uma decisão e comenta com alguém que faz um comentário negativo sobre a sua possível decisão,
Isso vai gerar um efeito negativo nas suas emoções também. Isso, gente, eu não estou dizendo que não se deve conversar com as pessoas quando você está para tomar alguma decisão. Mas saber com quem você vai conversar. Com quem você vai falar sobre o que você está para fazer. Tá? Lembrem que nem todas as pessoas olham com o carinho e o amor que você pensa que elas olham para você. Infelizmente, essa é uma realidade e que nós temos que estar conscientes dela. Então, evitar pensamentos quer dizer também evitar conversar com pessoas que possam gerar esses pensamentos. Porque se você está certo, depois de avaliar todos os passos que nós vimos nas outras lives e até agora, e você já está no caminho para a sua decisão, e alguém que tem até aquela invejinha, né? Que infelizmente isso existe, e o nosso cérebro capta, tá? O nosso cérebro capta essas coisas. Vai falar alguma coisa, pode interferir na sua decisão de forma negativa. E se você é uma pessoa impulsiva, ou que faz aquele exercício de ruminação, como nós falamos antes, você vai tomar uma decisão baseada no que ela te falou. E não mais naquilo que está vindo lá do teu, como a gente fala, né? Teu guts, lá da tua alma. Entende? Porque só dentro de você é que tem as informações que você precisa para tomar uma decisão. Você pode buscar informações, conhecimento lá fora, lá no exterior, né? Externamente, que eu me refiro, pode estudar, pesquisar, conversar, escutar outras pessoas, mas é só você lá dentro que pode fazer a decisão certa. Então, daí é importante ter a reflexão, a meditação e tudo aquilo que nós conversamos antes. Certo, gente? De outra forma, você pode acabar com medo, impaciente, ficar frustrado e a sua mente fica nebulosa. Fica nublada, você já não consegue mais enxergar direito, porque fez um mixing de não só mixed feelings, mas mesmo aqui dentro daquilo que você já tinha como uma referência certa para sua decisão e te leva a indecisões. E você acaba não tomando a decisão certa ou correta, ok? Vamos lá para o passo número 5? Gente, mantenha a consciência tranquila. Depois que você tomou a sua decisão avaliando esses pontos, e especialmente o lado correto, mantenha a sua mente serena e tranquila. Certo? Porque se você fez essa avaliação a longo prazo, as pessoas, ao que é correto, tenha certeza, você vai tomar a decisão mais adequada, especialmente se você avaliou que a sua decisão pode beneficiar mais pessoas, outras pessoas, não somente você. Porque tudo que a gente decide que só traz benefício próprio, na verdade está sendo uma decisão egóica e não refletida, não pensada. Então, vamos avaliar esse aspecto também para que fiquemos com a nossa mente tranquila, serena, paz de espírito. Certo? E agora, número 6. Gente, essa aqui para mim é uma das principais, que passa despercebido de muitas pessoas. E muitas pessoas assim, olha, nem sequer se dá conta. Olha só, e eu vou dar exemplo claro do que acontece comigo. Preste atenção aos sinais. Muita gente pode pensar,
Isso é superstição. Ah, isso aí é bobagem. Ah, isso aí não existe. Eu não estou falando de superstição, de bobagem, eu estou falando de ciência. Tá? Então escuta isso. Por quê? Para nossa cabeça, muitas vezes, o óbvio é negligenciado. O óbvio é negligenciado. Repetindo, o óbvio é negligenciado. Acertei agora, né? Tá, então, para estar sintonizado com todos esses 5 pontos que você trabalhou até agora, você precisa entender qual é a mensagem que você está recebendo. Nós falamos em outras lives, nós somos completamente interconectados. Olha, parece uma coisa tão pequena, mas olha só. Eu estou conectada com esse copo d'água ou não estou? Eu estou. Eu estou conectada com essa cadeira. Eu estou conectada com o chão. Estou conectada com tudo. Não é porque eu estou com meus braços aqui no ar que eu não estou conectada. Estou conectada com ondas eletromagnéticas. Ondas elétricas até mesmo do meu cérebro. Ondas elétricas vêm do cérebro. Ondas eletromagnéticas vêm do coração. Isso a ciência já sabe. Então, veja bem, se eu estou conectado com tudo e eu emito, através do meu estado de consciência, da minha mente, o desejo de tomar uma decisão que vai beneficiar o maior número possível de pessoas, como é que eu não vou estar conectando com essas pessoas em alguma dimensão, nessas frequências? Eu estou me conectando com elas, sim. Automaticamente estou me conectando com as coisas que precisam ser trabalhadas para chegar até a mim. Então, daí vem os sinais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, fresquinho, gente, fresquinho. Eu tomei uma decisão 1 mês atrás e trabalhei continuamente nessa decisão, avaliando todos esses aspectos que eu estou passando para vocês aqui. Hoje de manhã era, como a gente fala, a canetada final. Hoje de manhã era assinar, dar a canetada final. Como eu vou fazer a avaliação dos sinais que eu estou recebendo, se é um bom negócio para eu fazer? É lógico, a gente fala em termos de vamos orar. Sim, vamos orar. Eu oro muito e peço muita auxílio mental para que Deus me ilumine. Quando eu estou falando nas minhas orações, eu estou trabalhando todas as minhas cadeias neurais também. Lembra que antes eu falei, que isso tem um nome na psicologia, né? Que eu falei todo ser divino, né? É divino, sim. Porque se Deus é vida e eu tô aqui nessa vida me manifestando, é porque Deus está em mim. Independente de religião, independente de crença, mas se Deus é vida, Deus está em mim. Então, quando eu peço para tomar uma decisão, que eu tenha a decisão adequada, a decisão certa, eu estou falando com os meus neurônios, eu estou falando com a vida que habita em mim. Então, essas informações estão lá. E eu faço essa conexão com outras pessoas, com outras coisas no universo para poder trazer isso até a mim. Então, olha só o que aconteceu. Eu precisava fazer a transferência de um valor hoje de manhã para uma determinada pessoa. Olha que bacana que aconteceu. Mas eu não tinha ainda o valor exato, porque eles ainda estavam trabalhando nos números. E aí, eu comecei a somar os números que estavam aparecendo na minha frente. Eu adoro lidar com números.
Adoro fazer essa dança dos números para entender o que o número significa. E eu estava lendo sobre tanto a geometria sagrada, a simetria, a sequência Fibonacci, que é a coisa mais fantástica, né? Que fala de toda a harmonia da arquitetura do universo e do ser humano, e de tudo que existe na Terra, enfim, toda a harmonia a nível de números. E aí eu comecei a brincar com os números ali e vi que, de repente, todos os números que eu somava davam o número 3. O valor que era para eu passar deu o número 3. Na soma de todos os números, deu o número 3. A hora que eu fui fazer a transferência no banco, deu como é que fala? Travou lá e estava mostrando que não estava available aquele horário para fazer a transferência no banco. Eu calmamente falei, bom, daqui a pouco vai dar, né? De alguma forma, daqui a pouco isso vai dar. E continuei fazendo. Quando eu consegui fazer que eu cliquei, pá, para mandar o dinheiro, que na soma era 3, depois eu fui ver o horário era 11h19, que na soma dos números também dava 3. E aí eu achei muito excepcional. Na hora que eu fui para assinar o documento, a hora que eu peguei a caneta, depois de ter toda a explicação e a hora que eu peguei para assinar o documento, o relógio marcou 12h18, que na soma dos números deu 3. Eu fiquei encantada, né? Encantada. Resumindo, gente, fui olhar o que é o número 3. O número 3 tem o significado de manifestação. Então, seja superstição, seja coincidência, número é ciência. E aí eu comecei a ver, uau, que sinal mais lindo que eu recebi. E fiquei mais feliz ainda com a minha decisão em fazer esse negócio que eu fiz hoje de manhã. Certo, gente? Não é fantástico? Bom, então agora, sétimo e último passo para uma decisão, é o que nós vemos que seguir a sua intuição. Novamente, gente, isso não é superstição, tá? Sabe por quê? Porque intuição é estudada na NASA. Talvez vocês já ouviram falar do Edgar Mitchell. Edgar Mitchell foi o 6º astronauta a pisar na Lua. E ele fala que um dos maiores treinamentos que a NASA dá é confiar na intuição. Mas por quê? Porque, claro, como eu falei antes, o nosso cérebro, gente, é onde se retém fisiologicamente as informações. Que quando você busca através de uma palavra, ele fica fazendo a busca dessa informação que você já tem dentro de você para te trazer essa intuição. Tá? A gente estuda a intuição de várias formas. Eu estou falando aqui a nível de neurociência. E também tem um escritor suíço, Johann Caspar Lavater, que ele fala assim: a intuição é a concepção clara do todo ao mesmo tempo. Ou seja, de alguma forma é como se a gente tivesse um flash daquilo que iria acontecer ou que irá acontecer lá no futuro. Então nós temos que prestar atenção, sim, nos sinais, porque se você pede, lhe será dado. Lembra, né? Tem isso na Bíblia. Na própria Bíblia também fala sobre sinais, também fala sobre intuição,
Também fala sobre o número 3, ali ó, a Márcia falou, né, os múltiplos de 3 são números sagrados de acordo com a Cabala. Sim, gente, existem estudos fantásticos de outras formas para se entender sobre os números. E eu estou trazendo aqui o que o nosso cérebro é capaz de trazer como informação quando a gente internaliza também informações de vários aspectos. Porque no nosso cérebro tem um conjunto dessas informações. E como citado antes, ninguém mais melhor do que você mesmo para saber a melhor forma e a melhor e mais correta decisão a tomar. Certo, gente? Esses eram os passos que eu gostaria e dei para vocês hoje para tomar uma decisão, especialmente quando você não está muito confiante. Siga esses passos que eu tenho certeza que as suas decisões vão lhe deixar mais felizes, tá bem? Deixa eu ver aqui quem mais tinha falado. Angélica, querida, obrigada. Aham. Gente, olha só que bacana, eu quero agradecer todos os comentários de vocês, a Thalita aqui dizendo, né, que olha só que bacana, ela achou que nunca ia dirigir na vida, e hoje, sem pensar muito, ela pegou a Rota 17 aqui, você tá em New Jersey, né, Thalita? Que quando piscou os olhos, já estava lá no trabalho. É claro, quando você delinea, toma uma decisão, você é impulsionado para aquilo de forma certeira. Então, tem que ter ação. Não dá para ficar só ruminando, não. Tem que ter ação. Deixa eu ver aqui quem mais. Ok. Angélica, querida, muito bom te ouvir. Gente, muito bom ter vocês aqui comigo. Então, para a gente ir finalizando a nossa live de hoje, assim, olha, eu volto a dizer, o Edgar Mitchell, sexto astronauta a pisar na Lua, fala do treinamento da NASA sobre intuição. E eu tive o privilégio de estar com uma das treinadoras da NASA e tenho muitas coisas maravilhosas para passar para vocês. Vão nos seguindo aqui, nos acompanhem, vão vendo o que está acontecendo na live, volte e meia eu vou colocando alguns comentários lá. Estejam sempre conosco, tá bem? Gente, vou deixando aqui. Jerusa acabou de entrar e nós já estamos nos despedindo. Despedindo de vocês, ok? Gente, um beijo grande e até a nossa próxima terça-feira, às 19 horas aí do Brasil, 6 horas aqui nos Estados Unidos. Valeu, gente? Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.